Ministro Alexandre de Moraes determina a prisão preventiva de ex-deputado Roberto Jefferson. E Moraes, que é presidente do TSE, diz que cabe aos partidos fiscalizar inserções no rádio. E você vai ver também. Desemprego cai a 8,7% e atinge o menor nível desde 2015. Após idas e vindas, Elon Musk anuncia a compra do Twitter em mensagem na rede social. Relatório da ONU aponta para um fracasso global no controle ao aumento da temperatura média mundial. Cachorro invade carro, se recusa a sair e acaba adotado pelo dono do veículo. Agora no Jornal das 18h30. Olá, boa noite. São 18h31 pelo horário de Brasília. Boa noite. Você acompanha agora as principais notícias do Brasil e do mundo desta quinta-feira. O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, decretou a prisão preventiva do ex-deputado Roberto Jefferson por tentativa de homicídio de policiais federais. O ex-deputado foi preso em flagrante no último domingo enquanto aguardava a decisão. A prisão preventiva não tem prazo para expirar. Na decisão, o ministro descreve que Jefferson se utilizou de armamento de alto calibre para disparar 50 tiros e 3 granadas contra agentes federais, além do arsenal de armas e munições encontrados na casa do político. O cenário é ainda mais grave porque foram apreendidos mais de 7.000 cartuchos de munição compatíveis com fuzis e pistolas, o que torna necessária a custódia preventiva do ex-parlamentar para garantir a ordem pública conforme a Suprema Corte. Durante a audiência de custódia na terça-feira, Jefferson afirmou que atirou conscientemente mais de 50 vezes no para-brisas do carro da Polícia Federal, na tampa do capô e no pneu. O ex-deputado foi transferido para Bangu 8, onde vai permanecer preso. O ministro Alexandre de Moraes, que é presidente do Tribunal Superior Eleitoral, esclareceu hoje o papel do TSE quanto à transmissão de propagandas políticas. Segundo o ministro Alexandre de Moraes, a competência da fiscalização das inserções em rádio e televisão cabe aos partidos políticos, não ao Tribunal Superior Eleitoral. Não é, nunca foi e continuará não sendo responsabilidade do Tribunal Superior Eleitoral distribuir mídias de televisão e rádio e fiscalizar rádio por rádio no país todo, se as rádios estão ou não transmitindo as inserções dos candidatos. Os spots e os respectivos mapas de mídia são disponibilizados no site do TSE. Essa é a função do TSE. Moraes fez a declaração após a corte decidir pela exoneração do servidor Alexandre Gomes Machado, assessor de gabinete da Secretaria Judiciária da Secretaria-Geral da Presidência, setor responsável pela coordenação do pool de emissoras que transmitem a propaganda eleitoral em rádio e TV. O presidente do TSE aproveitou o momento para agradecer a todos os 123 milhões de eleitores que votaram no primeiro turno das eleições e pediu para que compareçam ao segundo turno. O magistrado reforçou ainda a lei eleitoral e disse que, para a garantia da segurança do voto do eleitor, 48 horas antes da eleição estão proibidas publicidades e propagandas eleitorais gratuitas também na internet. A norma que amplia a margem de crédito consignado e prevê a liberação dessa modalidade para beneficiários de programas sociais teve a validade mantida pelo ministro Nunes Marques, do Supremo Tribunal Federal. Na decisão, o magistrado rejeitou o pedido de medida cautelar feita pelo PDT. Segundo o ministro Alexandre de Moraes, a competência da fiscalização das inserções em rádio e televisão cabe aos partidos políticos, não ao Tribunal Superior Eleitoral. Não é, nunca foi e continuará não sendo responsabilidade do Tribunal Superior Eleitoral distribuir mídias de televisão e rádio e fiscalizar rádio por rádio no país todo, se as rádios estão ou não transmitindo as inserções dos candidatos. Os spots e os respectivos mapas de mídia
são disponibilizados no site do TSE. Essa é a função do TSE. Moraes fez a declaração após a corte decidir pela exoneração do servidor Alexandre Gomes Machado, assessor de gabinete da Secretaria Judiciária da Secretaria-Geral da Presidência, setor responsável pela coordenação do pool de emissoras que transmitem a propaganda eleitoral em rádio e TV. O presidente do TSE aproveitou o momento para agradecer a todos os 123 milhões de eleitores que votaram no primeiro turno das eleições e pediu para que compareçam ao segundo turno. O magistrado reforçou ainda a lei eleitoral e disse que, para a garantia da segurança do voto do eleitor, 48 horas antes da eleição estão proibidas publicidades e propagandas eleitorais gratuitas também na internet. E olha só, a taxa de desemprego no Brasil recuou para 8,7% no terceiro trimestre de 2022. É a menor marca desde o segundo trimestre de 2015. As informações foram divulgadas hoje pelo IBGE. A população ocupada com algum tipo de trabalho chegou a 99 milhões e 300 mil no terceiro trimestre, alta de 1%, que equivale a mais de 1 milhão em relação aos 3 meses anteriores. Com isso, voltou a bater recorde na série histórica iniciada em 2012, de acordo com o IBGE. Em relação à forma de inserção dos trabalhadores, a pesquisa mostra que houve crescimento de 1,3% no número de empregados com carteira de trabalho assinada em relação ao trimestre anterior, chegando a 36 milhões e 300 mil pessoas. Na comparação anual, o contingente cresceu 8,2%. E vamos agora ao mercado financeiro. O dólar fechou em queda nesta quinta-feira após decisão do Copom, do Banco Central, de manter a taxa básica de juros em 13,75% ao ano. Os mercados também avaliam os dados do PIB dos Estados Unidos e a elevação das taxas de juros na zona do euro. A moeda norte-americana caiu 1,35% e encerrou o dia cotada a R$ 5,30 na venda. O Ibovespa, o principal índice da Bolsa de Valores de São Paulo, a B3, fechou em alta hoje após a manutenção da Selic e a divulgação de dados do PIB dos Estados Unidos. O indicador subiu 1,66% a 114.641 pontos. O Banco Central Europeu elevou hoje a taxa básica de juros em 0,75 ponto percentual. É o terceiro aumento seguido da entidade monetária. O objetivo é combater a inflação persistente no continente. Com a decisão, a taxa de depósito foi para 1,5%, enquanto a taxa de refinamento passou para 2%. O Banco Central Europeu declarou que a decisão reflete na eliminação da acomodação da política monetária e que espera elevar mais os juros futuramente para garantir a inflação dentro da meta de 2%. A inflação na área do euro atingiu 9,9% em setembro, com pressão generalizada sobre os preços de energia e alimentos, devido à menor demanda e à recuperação pós-pandemia. De acordo com o Conselho do BCE, a inflação permanece demasiadamente elevada e continuará a ser superior ao objetivo da instituição financeira durante um período prolongado. E depois de muitas idas e vindas, Elon Musk anunciou hoje que comprou o Twitter, em uma publicação na sua rede social. De acordo com o bilionário, ele queria entrar em contato pessoalmente para compartilhar a sua motivação em adquirir o Twitter. Segundo Musk, tem havido muita especulação sobre as razões pelas quais ele comprou o Twitter e o que pensa sobre publicidade, e a maioria das conclusões são erradas. O bilionário enfatiza que as motivações para a aquisição da rede social é por achar importante para o futuro da civilização existir uma praça digital comum. A ideia é que não haja uma divisão entre plataformas com pessoas de extrema direita e extrema esquerda.
Musk reiterou diversas vezes o intuito de administrar uma plataforma livre para opiniões diversas. Segundo ele, nem todas as coisas podem ser ditas sem que existam consequências. E o fundador do Facebook, Mark Zuckerberg, não é mais um dos 10 homens mais ricos dos Estados Unidos. É isso mesmo, a Meta acumula perdas de mais de 100 bilhões de dólares com a desvalorização da empresa. Do pico de sua fortuna em setembro de 2021 ao momento atual, o recuo de seu patrimônio passa de 73%. Em setembro de 2021, Zuckerberg tinha um patrimônio de 141 bilhões de dólares. Nesta quinta-feira, o empresário acumula pouco mais de 36 bilhões de dólares. São 104 bilhões a menos em 411 dias. Depois de chegar à quarta posição na lista dos bilionários, o empresário é hoje a 29ª pessoa mais rica do mundo, de acordo com o ranking em tempo real da Forbes. Nos últimos 2 dias, as ações da empresa caíram mais que 25%, com os resultados ruins reportados pelo balanço do terceiro trimestre. O lucro da Meta caiu 52% em relação ao mesmo período de 2021. Há um ano, o Facebook se converteu em Meta e projetava um futuro glorioso do metaverso, universo paralelo anunciado como o futuro da internet. A empresa sofre com a inflação e o aumento das taxas de juros, o que leva muitos anunciantes a revisar seu orçamento de marketing para baixo. E veja a seguir. Relatório da ONU aponta para um fracasso global no controle do aumento da temperatura média mundial. E ainda, cachorro invade carro, se recusa a sair e acaba adotado pelo dono do veículo. Os detalhes você confere em instantes. Até já! Estamos de volta, são 18 horas e 44 minutos pelo horário de Brasília. E olha só, a Uber anunciou hoje que as corridas poderão ser gravadas por meio da câmera do smartphone dos motoristas parceiros. O teste vai começar no Brasil. O novo modelo vai permitir os registros criptografados de áudio e vídeo com a câmera frontal dos seus aparelhos celulares. Atualmente, a Uber permite que os motoristas coloquem câmera em seus veículos, mas a empresa reconhece que a instalação pode ser complexa. Os testes começam em Santos e em João Pessoa, no Brasil, e em outras 3 cidades norte-americanas. Segundo a empresa, o motorista não vai poder acessar a gravação posteriormente, mas a companhia vai ter acesso ao arquivo em caso de incidente registrado. As autoridades também podem solicitar acesso às imagens se houver investigações. Não há previsão de lançamento em outras localidades até o momento. O Ministério da Saúde recebeu hoje cerca de 1 milhão de doses da vacina da Pfizer contra a Covid para crianças a partir de 6 meses até 3 anos de idade. Segundo a pasta, embora a Anvisa tenha permitido o uso das vacinas no país, as primeiras 1 milhão de doses do imunizante da Pfizer serão destinadas para crianças de 6 meses a menores de 3 anos com comorbidades. O Ministério deve publicar uma nota técnica na próxima segunda-feira, constando orientações para a aplicação, público-alvo e distribuição das doses por estados. Já a aplicação do imunizante no público infantil de mesma faixa etária sem comorbidades ainda vai ser avaliada pela Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no SUS. O Ministério da Saúde precisa de cerca de 39 milhões de doses para vacinar esse público. O esquema vacinal previsto é de 3 doses. Um estudo norte-americano apontou que a varíola dos macacos pode ser fatal para pessoas portadoras do HIV ou com o sistema imunológico fraco. O estudo analisou casos de 57 pacientes norte-americanos hospitalizados com complicações graves decorrentes da varíola dos macacos. 83% tinham o sistema imunológico gravemente enfraquecido devido à infecção pelo vírus da AIDS.
Mais de 90 países onde a varíola não é endêmica relataram surtos da doença viral, que a Organização Mundial da Saúde, a OMS, declarou uma emergência de saúde global. Os casos confirmados chegaram a 76.757. Para o estudo, as autoridades de saúde investigaram alguns dos casos mais graves de varíola dos macacos, que se espalha através do contato próximo com uma pessoa infectada. Os pesquisadores concluíram que 47 desses indivíduos também estavam infectados pelo HIV, mas apenas 4 deles estavam recebendo terapia antirretroviral, drogas que mantêm o vírus sob controle. Segundo a análise, 17 pacientes necessitaram de cuidados em uma unidade de terapia intensiva e 12 morreram, incluindo 5 em que a varíola dos macacos foi um fator contribuinte ou a causa confirmada da morte. E vamos falar agora sobre o conflito no leste europeu. O presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, afirmou hoje que a Rússia está ainda mais violenta no campo de batalha, provocando mortes, destruição e muito sofrimento. A Rússia avança em Bakhmut, pequena cidade no leste da Ucrânia, que está sob ataque há meses. Zelensky afirma que há combates e bombardeios intensos na região, provocando destruição e muito sofrimento. Pelo menos 10 pessoas morreram nos últimos 3 dias. Bakhmut fica em Donetsk, no leste, uma das 4 regiões anexadas ilegalmente por Moscou no mês passado. A Rússia acusou a Ucrânia de se retirar das negociações de paz em março sob ordens dos Estados Unidos. De acordo com Vladimir Putin, o texto de um acordo estava pronto, quando, de repente, o lado ucraniano disse que não queria mais continuar. E a tensão só aumenta entre os dois países. A Ucrânia anunciou que está reforçando a segurança na fronteira com Belarus por temer uma ofensiva russa a partir dali. Belarus é aliada da Rússia e serve de base para atacar a Ucrânia. Enquanto isso, o presidente russo Vladimir Putin supervisionou manobras nucleares. O Kremlin alega que foi um ensaio para responder um possível ataque da Ucrânia com uma bomba suja que mistura explosivos convencionais com material radioativo. A OTAN diz que a acusação é falsa e lembrou que a Rússia muitas vezes acusa os outros pelo que pretende fazer, criando falsos pretextos. E o secretário-geral da ONU, Antônio Guterres, divulgou hoje um relatório que aponta um fracasso global no combate às mudanças climáticas e também no controle da temperatura mundial. Além disso, Guterres pediu para que seja diminuída a lacuna entre o que já foi alcançado e o que é necessário para respeitar o Acordo de Paris para limitar o aquecimento global a menos de 2 graus Celsius em relação aos níveis pré-industriais. Compromissos climáticos globais e nacionais estão lamentavelmente abaixo dos objetivos. A janela para limitar o aquecimento global a 1,5 graus Celsius está fechando rápido. Emissões precisam ser cortadas em 45% nesta década, mas como confirma o relatório de lacunas de emissões, elas permanecem em níveis altos e ainda crescem. Guterres afirmou que o mundo caminha para uma catástrofe global. O público-alvo do apelo são os governos, em particular do G20, as economias mais ricas do planeta, além de atores privados e instituições financeiras. A fala do secretário-geral acontece em um contexto em que cada vez mais governos, empresas e cidades firmam compromissos com a neutralidade do carbono, mas que, na maioria dos casos, não vão ser cumpridos até 2050. E faltam 24 dias para a Copa do Mundo, Juliana. E no Boletim Esquenta Catar de hoje, Leonardo Félix fala sobre a questão ambiental no país sede. O Catar tem um plano de ação climática para reduzir as emissões de gases de efeito estufa. Vamos conferir. Olá, pessoal. Este é o Esquenta Catar 2022, que traz informações e curiosidades da Copa do Mundo aqui na nossa programação. Hoje vamos falar sobre o meio ambiente no país sede do Mundial. Apesar de ser um país moderno e inovador, sempre lançando tendências para o mundo, o Catar é considerado um dos maiores poluentes do planeta. Isso se deve ao surgimento e desenvolvimento de metrópoles e áreas urbanas com enorme fluxo de veículos, além de vasto parque industrial no ramo do petróleo e gás natural.
Com isso, o país planeja reduzir as emissões de gases do efeito estufa em 25% até 2030 e lançou um plano de ação dias antes da Conferência das Nações Unidas sobre Mudança do Clima, a COP26, realizada em novembro do ano passado em Glasgow, na Escócia. É isso aí, tá chegando a hora, faltam 24 dias para a Copa do Mundo Qatar 2022. E de volta ao Brasil, olha só essa história. Um cachorro encontrou a fórmula ideal para a adoção. Depois de invadir um carro e fazer cara de solidão, conquistou o futuro dono. É isso mesmo, Ju. O vídeo, claro, viralizou na internet e deixou a todos uma lição: a importância de dar um lar a quem tanto precisa. Ei, vambora. Ei, vem. A cena que viralizou na web foi esta, postada por Douglas Oliveira, o autor do vídeo. Ele conta que cruzou com um cãozinho na porta da cafeteria que gerencia em Sorocaba, no interior de São Paulo, fez um carinho nele e passou a ser perseguido. Só que o mais engraçado é que ele foi atrás de mim, só que ele andava na frente e ele me olhava para trás. Ele me olhava, esperava eu chegar perto dele e continuava. E quando Douglas chegou em seu veículo... Eu abri a porta do carro, quem veio num tiro e entrou? O Banjo, o nome dado ao cãozinho pelo homem que se tornaria seu tutor. Olha a cara do safado. Ei, eu preciso trabalhar. Vambora. Vambora. Depois dessa atitude, o Banjo ganhou o coração do Douglas, que foi logo anunciando a chegada do novo membro à família. Aí eu liguei pra Jéssica, minha esposa, e falei pra ela, ó, pega o carro, não vou sair do meu trabalho agora, pega o carro e leva ele pra casa. Aí ela saiu do trabalho dela, pegou o carro e levou ele embora. O casal é apaixonado por pets. O Banjo é o segundo filho adotado. Antes, Douglas e Jéssica adotaram Flor, que, segundo o papai orgulhoso, precisava mesmo de um irmão. E se parecem, né? Todo mundo diz que se parece. Na história do Douglas e do Banjo, foi o cão quem escolheu o seu dono. Mas existe uma série de pets à espera de adoção. E essa conexão entre potenciais tutores e os animaizinhos vem ficando cada vez mais fácil. Pode ser feita, inclusive, por meio de aplicativos de celular. O Na Mosca é um deles. Um nome bem sugestivo, não é mesmo? Porque você acerta na mosca quando você quer procurar um amor. O app está disponível para os sistemas iOS e Android. Basta baixar, seguir as instruções de cadastro e começar o flerte com o futuro pet. A gente conecta de uma forma diferente, vendo o animalzinho que combina com você. O melhor match, que combina com o teu estilo de vida. Tem opções para todos os gostos e necessidades. E o impacto social gerado é gigante. Porque tu tira um animalzinho da rua ao adotar, você ainda libera um espaço para mais um animalzinho para ir para a ONG e tu impacta a sociedade com a conscientização sobre a adoção. O homem que se permitiu ser adotado como tutor recomenda. Peguem, adotem, vão atrás, vão até os lugares, conheçam os cachorros, os lugares que tratam, que cuidam. Porque às vezes você chega num lugar desse, o cachorro vem até você e é uma identificação muito bonita isso. Olha esse olhar, Ju. Que fofura, gente, que matéria linda. Uma graça. Vocês estão de parabéns. Dono. Foi amor à primeira vista. Foi, mesmo. Com certeza. E não temos mais tempo, essa edição fica por aqui. Mais informações ao longo da nossa programação. Obrigada pela companhia e uma ótima noite. Uma boa noite para você e até amanhã.